Olá pessoal, tudo bem? Pronto, vamos lá. Nesse vídeo nós queremos mostrar para vocês, tá, um tutorial de algumas dicas que são importantes para que vocês possam conseguir trabalhar com suas planilhas de uma maneira mais eficiente, tá? E para não correr o risco também de apagar dados e informações que são muito importantes para vocês, tá bom? Nós vamos abrir aqui 3 planilhas, tá? Nós vamos ver a planilha de orçamento pessoal e familiar, a planilha de plano de cargos e carreiras e também a planilha de fluxo de caixa, tudo bem? E as dicas e orientações que nós vamos colocar aqui nesse vídeo, elas servem para toda e qualquer planilha que nós temos, né, dentro de nossa loja. A maioria de nossas planilhas, elas trabalham com o banco de dados sob a forma de tabela, tá bom? Então, nós queremos mostrar para vocês como se trabalhar com essas planilhas para que vocês possam ter um melhor aproveitamento, tudo bem? Então, são alguns cuidados e dicas que são muito importantes vocês saberem para não cometerem erros. Então, vamos lá. Eu estou aqui com a planilha de orçamento pessoal e familiar, tá bom? E nessa planilha possui alguns bancos de dados que são importantes, como por exemplo de receitas, despesas e também de cartões de crédito. Então, nesses bancos de dados de lançamentos, elas são feitas de uma forma de tabela. O princípio que eu vou ensinar aqui para vocês serve de regra para todas as outras planilhas que nós temos, tá bom? Então, é muito importante prestar atenção para vocês saberem fazer. Então, o que acontece? Eu estou aqui na minha tela de receitas, tá bom? Da minha planilha de orçamento pessoal. Veja que já possui alguns lançamentos aqui. Então, eu quero mostrar para vocês aqui algumas dicas. Então, vamos lá. Primeiramente, quando vocês estão com elas lançadas, informações lançadas, tá bom? E vocês querem deletar as informações que vocês fizeram, tá ok? Eita, por exemplo, essa parte aqui, ó, do dia 2, né? Eu, por exemplo, fiz errado. Falei, caramba, não era para ter lançado isso aqui. Como é que eu faço então para corrigir? Veja, nessa parte aqui, você nunca deve selecionar aqui, ó, por exemplo, tá? Isso vai servir para qualquer planilha, tá bom, gente? Não selecione isso aqui e aperte o botão e excluir. Não façam isso. Também não cheguem aqui e apertem delete, tá? Não façam isso. A mesma coisa é nas colunas. Não cheguem aqui, por exemplo, e apertem delete ou excluir. Isso não vai dar certo, tudo bem? Como é que vocês devem proceder? Se eu quero excluir essa linha, por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, clico com o botão direito em cima dela, excluir linha da tabela, tá ok? É assim que vocês devem fazer para excluir esta informação. Então vamos excluir aqui só para a gente ver, excluir linha da tabela. Pronto, já excluiu a linha da sua tabela, tá bom? Essa é a maneira correta. Por favor, não façam do jeito que a gente colocou antes, tá? De selecionar isso aqui, deletar ou excluir. Não é dessa forma. Outra coisa também é que vocês não devem chegar assim e fazer isso. Vou selecionar isso aqui, tá? E vou deletar. Não façam isso também. Vocês não devem selecionar 2 ou mais colunas para vocês deletarem informações, tá bom? O que você deve fazer é o mesmo princípio que eu fiz aqui. Eu posso chegar aqui, ó. Vem aqui, ó, sei lá, vem aqui, ó. Botão direito, excluir linhas da tabela. Então, é essa forma como você deve fazer para excluir as suas linhas, tá bom? Ou então, eu posso chegar aqui, ó, e dizer assim, poxa, tá tudo errado aqui na descrição. Selecionar só essa coluna, não assim, tá? Não façam isso. Assim, ó, pega da primeira célula ou daqui em diante, ou seja, pega essas células aqui, seleciona só a coluna, deleta. Ok? Pronto, mesma coisa é o valor. Eita, poxa, o valor está errado, vou refazer. Seleciona só essa informação,
deleta, ou seja, coluna por coluna, tá bom? Informação por informação. Se vocês chegarem e fizerem tudo isso aqui, selecionar e deletar, vai dar problema na planilha de vocês. Por favor, não façam isso, tá bom? A mesma coisa, gente, e se eu quiser inserir uma linha na tabela? Bom, eu posso chegar aqui, ó, com o botão direito, inserir linhas da tabela. Pronto. Veja que a linha está em branco. Aqui, gente, eu posso simplesmente preencher as informações que eu quero, tá bom? E aí vai dar certo. Vocês vão preencher e vai dar certo. A mesma coisa é, se eu quiser avançar nas minhas informações da tabela, é só chegar na última linha. Vocês vão ver ó, que aqui ó, não tem tabela ou linha selecionada. Significa que as informações aqui não estão inclusas na tabela. Então, vocês têm que ficar bem atentos. Ao se colocar uma data, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Ao se colocar uma data e dar Enter, ele vai criar uma linha. Veja que ele criou aqui, ó. Tá vendo que ele criou uma linha? Perfeito. Se eu chegar aqui também, ó, 5/11/2024, criou-se outra linha. Se por acaso vocês colocarem uma data e não criar uma linha, então significa que não entrou numa tabela. Aí isso vai dar problemas, tá certo? Então você deve chegar aqui, ó. Se isso não acontecer, tá? Você vai chegar na última linha que estava funcionando, tá certo? Ao encostar aqui, ó, o cursor sobre a ponta inferior direita da célula, vai se tornar uma cruzinha. Você vai chegar aqui e pode arrastar para 2, 3, quantas linhas vocês quiserem. E vocês vão ver ó, que já formou a linha direitinho, tá bom? Então vocês podem fazer esse arrastamento e depois só vir aqui, ó, apagar as informações e vocês vão ter linhas em branco para se trabalhar, tá certo? Sempre nesse processo aqui que eu estou ensinando para vocês. O que eu estou falando aqui é na planilha de orçamento pessoal e familiar, mas servem também para outras planilhas que têm esse mesmo formato de lançamentos, tá certo? Então vamos lá. Uma outra dica importante aqui nessa planilha, também em qualquer outra planilha. Vocês estão vendo que as abas, elas possuem uns nomezinhos aqui, certo? Então, ao vocês renomearem isso daqui, né, o que pode acontecer é da sua planilha perder o link, tá bom? Por exemplo, eu estou aqui na parte de cadastro, perdão, já estou em cadastro, por isso que não vai. Estou aqui na parte de cadastro, certo? E eu quero ir aqui para, sei lá, lançamentos. Tá vendo aqui lançamentos? Pronto. Mas se eu chegar aqui, ó, na aba de lançamentos, tá bom? E eu renomear isso aqui, ó, por exemplo, teste. Renomeei. Beleza, não vai alterar em nada. Só que quando eu tiver aqui, ó, eu vou clicar referência invada. Por quê? Porque o link ele some. Então, para que vocês possam fazer isso, então renomear essa parte aqui de baixo, como vocês estão querendo, vocês precisam fazer o link novamente. E aí vai dar um trabalhão grande que vocês precisam fazer link em cada uma desses menus. Então, nós recomendamos a não mexer nessa parte aqui, tá bom? A mesma coisa nos dashboards. Se por acaso vocês renomearem os dashboards, mudar aqui alguma coisa, eles podem ser que percam o link também. E aí é só linkar novamente, tá bom? Aí é só saber fazer o processo que não vai ter nenhum tipo de problema, ok? Então, uma outra coisa importante, gente, é que em alguns títulos, deixa eu pegar aqui a parte de lançamentos de novo, ok? O que acontece? Alguns títulos que vocês estão vendo aqui, eles alguns podem ser editados, outros não. Você só vai saber se alguma coisa mudar na sua planilha, tá certo? Ou seja, por recomendação, nós pedimos que não alterem esses títulos aqui que possuem no menu, tá bom? De nenhuma planilha. Mas pode ser que vocês fazendo, né, vai dar certo, não vai ter problemas. Mas na maioria dos casos pode acontecer um problema
de renomear algum título, tá bom? Mas aí vocês fazem o teste, tá? Então, se por acaso vocês renomearem e vocês verem lá na frente que os dashboards, relatórios, nada mudou, tá? Continua funcionando perfeitamente, então quer dizer que você pode seguir. Se você vê um comportamento diferente, né, na sua planilha não está pegando algum resultado, pode ter sido fruto do que você renomeou aqui na frente, tá bom? A mesma coisa serve para você inserir colunas no meio da tabela. Eu quero inserir uma coluna no meio aqui da tabela. Pode ser que dê certo e pode ser que não. A maioria das planilhas, se você insere uma coluna no meio, pode dar um problema, tá certo? Mas vai ter planilhas que não. Como você vai saber que vai dar problema ou não? É só você verificar os dashboards e os relatórios. Se mudar alguma coisa lá, então é por causa disso aqui que você fez. Então, por via de regra, nós sempre aconselhamos que se você quiser acrescentar alguma informação de coluna, vocês acrescentam sempre na última coluna. Tá bom? Vocês podem acrescentar sempre na última por via de regra. Mas isso para qualquer planilha, tá certo? Então é isso. São algumas dicas importantes para vocês poderem trabalhar. E deixa eu ver agora uns outros produtos que vocês vão ter, que também vão ter esse padrão. Isso aqui foi um padrão, muitas planilhas vão estar aqui, mas, por exemplo, vou abrir aqui a planilha de plano de cargos e carreiras, tá? Algumas planilhas, elas vão estar escritas assim, ó, que as linhas aqui embaixo, elas podem ser editadas, mas não devem ser excluídas, né? Ou acrescentadas, ou arrastadas também, não devem. O que significa? Algumas planilhas já vão ter o cadastro ou o lançamento de uma forma já fechada. Por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui, já vai estar fechada aqui o número de funcionários, tá? Outras planilhas já vão estar fechadas isso também, ou até mesmo a parte de lançamentos já vão estar fechadas. Quando você tiver essas observações, vocês não devem fazer isso aqui, ó, nem incluir, nem inserir, nem excluir, não devem fazer nada, tá? Se por acaso alguma informação não estiver mais funcionando, vocês podem deletar. Vem aqui, deleta, ó, sai deletando, célula por célula. Por favor, não selecione tudo, tá? Por via de regras, como nós já ensinamos antes. Faça esse processo e está resolvido, tá ok? Agora, em especial, a nossa planilha de fluxo de caixa, ela vai seguir o padrão de lançamentos, tá certo? Ou seja, que nem aquela planilha de orçamento pessoal que nós falamos. Vocês vão incluir as linhas aqui, tudo certinho, vão dar sequência, ok, tá certo? Mas nessa planilha de fluxo de caixa, vocês não devem estar inserindo ou excluindo as linhas da tabela, a não ser que você faça na última linha. Então aqui nessa última linha, eu posso chegar aqui e excluir a linha da tabela, tá bom? Mas eu não posso chegar em qualquer outro local aqui do meio, inserir ou excluir linhas da tabela, que vai dar problema no seu fluxo de caixa, tá bom? Bom, essa informação ela é exclusiva para o fluxo de caixa. Então, se você tem esse produto, você deve seguir todas as outras recomendações que a gente fez. No entanto, não deve excluir ou inserir uma linha no meio dos seus lançamentos, tá certo? Porque vai dar problema. O restante das informações, vocês podem seguir da mesma forma, tá bom? Algumas planilhas vão estar desprotegidas, né? Por exemplo, essa aqui, ó, se eu vier em revisão, ela vai estar desprotegida. Então, muito cuidado ao se trabalhar com as planilhas que estão com as abas desprotegidas, para vocês não apagarem de alguma forma. Por orientação, nós colocamos alguns títulos negrito, tá? Então, o que significa? Que esses títulos aqui em negrito, as células que estão embaixo possuem fórmulas. Então, se eu chegar aqui e deletar uma informação dessa, apaga-se a fórmula e aí você vai ter problemas na sua planilha. Essas outras não vão ter fórmulas, tá bom? Mas as que estão em título negro, vai ter, vocês devem ter muito cuidado que ao passar a informação aqui, não deletar, certo? Bom, essas foram dicas importantes que nós passamos para vocês que vocês possam
poder trabalhar direitinho com a sua planilha, tá bom? É só seguir essas recomendações que nós falamos aqui, que vocês não vão ter problemas de maneira alguma com nenhuma das planilhas adquiridas em nossa loja, tudo bem? Mas qualquer outra informação, qualquer outra dúvida, se vocês não estiverem entendendo, entre em contato com o nosso suporte, que vamos ter o maior prazer em atender vocês, tudo bem? Mas é isso, um grande abraço, tchau, tchau.